Notícias do dia. China diz que guerra tarifária não tem vencedor e que vai revidar até o fim, se Trump insistir. Galera, assim, vamos começar já para a gente passar um pouquinho de raiva, porque essa guerra comercial da China contra os Estados Unidos, isso vai nos afetar diretamente, tá? Não vai afetar assim no primeiro momento, mas com o tempo a gente vai acabar sendo profundamente afetado por essa guerra por vários motivos. O primeiro deles é que o Brasil tem uma aliança com a China e essa aliança é o BRICS, né? E o Trump já tinha ameaçado tarifar ali em 100% quem não usar mais bola, aquela coisa toda. Mas enfim, vamos para a notícia e depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Em coletiva da madrugada dessa terça, dia 8, Wang Yi, ministro das Relações Internacionais, falou à imprensa sobre medidas que o país vai adotar para revisar taxas dos Estados Unidos. Trump deu até as 13 horas para o governo chinês reverter a decisão de revisar tarifas. E aqui é a matéria séria, a matéria do dia 1, né? Vocês podem ver aí, de economia. O ministro das Relações Internacionais chinês, Wang Yi, afirmou que a China vai revidar até o final, caso os Estados Unidos continuem por tarifas sobre exportações. A declaração vem após a ameaça de Donald Trump de taxar em 50% os produtos chineses. Wang Yi, no entanto, reforçou a visão de que ninguém ganha uma guerra comercial. Guerras comerciais e guerras tarifárias não têm vencedores. E o protecionismo não tem saída. Isso aí quem falou foi o ministro, né? Trump deu prazo até 1 hora no horário de Brasília para a China retirar as tarifas de 34% sobre os produtos americanos. Se a China não retirar seu aumento de 34% sobre os seus abusos comerciais a longo prazo, até amanhã, o cara taca a taxa na China, a China revide e fala que a China tá abusando. Cara, o Trump, meu Deus do céu, esse cara ainda veio de algum bueiro, não é possível o cidadão pensar dessa forma. Os Estados Unidos imporou tarifas adicionais à China de 50%, com efeito em 9 de abril. E ainda tem uma coisa sobre o povo chinês, né? O povo mais paciente do planeta Terra é o povo chinês, cara. Eles vão até o fim dessa história. Não perde para esperar o cidadão lá, o laranjo. E aí segue a reportagem, se vocês quiserem ver mais sobre isso, tá no link aí. Vamos para a matéria aqui do Brasil de Fato aqui. Queda para a indústria, ganho para a soja, estudo mapeia efeitos de tarifaço de Trump sobre o Brasil. E aí a gente vai começar a repercutir sobre isso, né? Trump anunciou tarifas de 10% sobre produtos brasileiros. China pagará 34% e já anunciou retaliação. Essa matéria aqui é do Vinícius Polchinski, tá? Quer começar, Doral? Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui e depois comentar. Decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de levar tarifas comerciais sobre produtos vindos de outros países e o anúncio de retaliações vindo da China deve prejudicar a indústria e o setor de serviços do Brasil. Por outro lado, produtores de soja brasileiros devem lucrar com as medidas. É sempre o agronegócio que sai ganhando. Enquanto que a gente vai no mercado, tá pagando absurdo na comida, na carne vermelha, tá pagando no café. Eu não sei o que é café há alguns meses já na minha casa. Eu não tenho condições de comprar café mais. Isso aqui indica o estudo do Núcleo de Estudos de Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, NEMEA, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Faculdade de Ciências Econômicas, CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ufa! Ele foi divulgado no último domingo, dia 6. É assinado por Edson Paulo Domingues, João Pedro Revoredo e Aline Souza Magalhães. O estudo leva em conta medidas anunciadas por Trump na quarta-feira, 2, e também a possibilidade da China revidar as ações. Algo, aliás, que já aconteceu. Segundo ele, a guerra comercial aberta entre os dois países deve acarretar uma queda de 0,16% no Produto Interno Bruto PIB global, que representa a soma de toda a produção econômica mundial.
A perda equivale a 128 bilhões de dólares, ou cerca de 755 bilhões de reais, considerando a cotação atual da moeda. Essa queda seria resultado da retração de 2,8% do comércio global, que perderia 592 bilhões de dólares, quase 3,5 trilhões. Prejudicaria principalmente os Estados Unidos e a China, mas também outros países do globo. No caso do Brasil, entretanto, a guerra comercial levaria a um aumento do PIB. Esse movimento estaria ligado exclusivamente ao incremento das exportações de soja do país para a China, resultado da barreira imposta contra a soja dos Estados Unidos. Galera, assim, eu não como PIB. O PIB pode ter um sabor muito gostoso, mas no meu prato não chega esse tal de PIB, no prato da minha casa. Então, que esse PIB se reflita em ganhos sociais para o brasileiro, né? Eu já tô de saco cheio. Todo ano, superávit primário. Maior balanço comercial da história. E isso não se reflete na vida do povo brasileiro. Nem na minha, nem na da maioria de vocês, né? Então, que esse PIB aí, o balanço comercial e o caramba 4 se reflita no prato, no preço do arroz, do feijão, do café e de outros produtos que nós consumimos. Não, soja, eu não sei nem o que é soja. Agora vamos para a Ópera Mundi aqui. O Brasil tem reservas para enfrentar decisões de Trump, diz Lula. Reservas internacionais bateram 338,6 bilhões de dólares na última sexta. O presidente disse ainda que a economia voltará a crescer mais do que previsto em 2025. É provável que o Brasil cresça até mais por conta dessas tarifas, tá? Eu tinha dito que vai afetar a gente negativamente, mas no sentido do preço pro nosso consumo interno. Agora, o Brasil como um todo, o PIB, o famoso, né? Com certeza ele vai crescer. Vamos para a reportagem aqui. O Brasil tem reservas internacionais suficientes para enfrentar as decisões do governo Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o anúncio de investimentos do setor de logística de Cajamar, Lula reiterou que a economia voltará a crescer mais do que previsto em 2025. Nós pagamos a dívida externa brasileira. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país contra qualquer crise. Mesmo o presidente Trump, laranjo, falando que ele quer falar. O Brasil está seguro porque temos um colchão de 350 bilhões de dólares, que dá ao Brasil e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma certa tranquilidade, disse Lula em evento promovido. É uma maldade chamar o Haddad de Haddad, né? Mas vamos lá. Pegou o apelido, eu não posso fazer nada. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, as reservas internacionais estavam em 338,6 bilhões na última sexta. No entanto, se contava os cerca de 17 bilhões de dólares doados pelo Banco Central desde o ano passado, com compromissos seriam recomprados ao longo deste ano, o total sobe para 355,6 bilhões de dólares. Crescimento da economia. Durante o evento, o Mercado Livre anunciou investimento de 34 bilhões no Brasil para esse ano. Presidentes apostas da empresa no país são justificadas porque a economia brasileira continuará a crescer acima do previsto nesse ano, por conta das medidas recentes do governo para estimular o crédito e o consumo. Ok. Né? Estimular o crédito e o consumo, né? Mas, assim, eu fico brincando aqui, falando que eu tenho muitas críticas a fazer ao governo Lula, né? Mas ainda é bem melhor o governo Lula do que o governo daquela outra criatura lá que daqui a pouco a gente vai falar dele. Governo livre, Mercado Livre, eu vou visitar o centro de logística, tá? Isso aqui vocês podem ler na reportagem que tá aqui, assinada pela Eliane Patrícia Cruz e pelo Welton Máximo, tá? Da Agência Brasil. E agora a gente vai falar da criatura que nós odiamos. A maioria dos brasileiros quer Bolsonaro preso por tentativa de golpe, diz Datafolha. Quem quer o Bolsonaro preso aí? Eu quero. Levantamento aponta ainda que a maior parte dos brasileiros é contra a anistia dos golpistas. Cara, pelo amor de Deus, as criaturas vão lá. A gente achando que era só mais uma micareta de palhaçada. Eles foram invadir o Congresso Nacional, destruíram
o Supremo Tribunal Federal, e agora eles ficam gritando aí que é anistia, um monte de vovozinha com o livrinho na mão. A policial quase morreu com as cacetadas que ela levou na cabeça daquela meia dúzia de bolsominion babaca que tava lá no dia 8 de janeiro. Então, assim, é óbvio que a maioria da população, que é de pessoas daqui do Brasil que não cometem crimes, vão querer que criminosos vão pra cadeia. Isso é óbvio. Só uma meia dúzia de birulite aí, maluco, é que acha que, estamos vivendo na ditadura do STF. Pelo amor de Deus, vai, cresce. Vê se cresce, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui. Uma nova pesquisa, essa reportagem é do Ivan Longo, tá? Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nessa terça aponta que a maioria dos brasileiros defende a prisão de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente deve ser preso por ter liderado uma trama golpista. Outros 42% são contra a prisão, enquanto 7% não souberam ou não quiseram responder. Além disso, 52% acham que Bolsonaro permanecerá em liberdade, mesmo diante das acusações. Apenas 41% acreditam que ele será de fato preso e 7% não opinaram. Bolsonaro é réu do Supremo Tribunal Federal e poderá pegar até 29 anos de prisão. É pouco. Para um cara que matou 700 mil pessoas na pandemia. Matou por ação deliberada, tá? Ele ajudou. E ele matou 700 mil pessoas na pandemia. Cara, o Bolsonaro gabaritou o Código Penal brasileiro, tá? Esse cara não era para ser preso, era para ser colocado de um buraco de cabeça para baixo. A maioria da população é contra a anistia dos golpistas, óbvio. O mesmo levantamento mostra que 56% são contra a anistia dos golpistas envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Outros 37% são a favor do perdão, enquanto 6% não souberam responder e 2% se disseram diferentes. Cara, esse dado aqui é muito importante. 37% do nosso povo tá totalmente bisonhado da cabeça. Como é que tu vai ser a favor de anistiar nego que foi lá, queria fazer uma ditadura nesse país para torturar eu, você e todo mundo que não concordasse com os ditames de um pretenso ditador que iria entrar para impor uma visão de mundo única, né? E acabar com a democracia no Brasil. E olha que eu nem sou daqueles que defendem a democracia como se ela fosse a solução de todos os problemas. Mas ainda esse sistema que a gente tem, porcaria, ainda é melhor do que a opção que eles querem dar pra gente. Que é um país totalmente fascistizado e evangelizado, né? Então vamos para a última notícia de hoje. Mourão critica Malafaia por chamar generais de frouxos em atos da... meu Deus do céu. Falastrão. Briguem, desgraçados, briguem. Jair Bolsonaro disse que concorda com as críticas feitas por seus Malafaia generais. O senador Hamilton Mourão, republicanos, chamou o pastor Celso Malafaia de falastrão. De quem é essa reportagem aqui, hein? Eles não botaram crédito aqui em cima, deixa eu ver aqui embaixo. Não sei de quem é a reportagem. Do ICL Notícias. Vou deixar o link aí. Quem souber, deixa nos comentários. Quem souber essa reportagem aqui. Disse que os integrantes do alto comando do Exército eram frouxos e covardes. A fala ocorreu durante o ato realizado na Avenida Paulista no último domingo, em favor da anistia para os participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em comentário na rede X, ou Twitter, Mourão escreveu: ao se aproveitar de um ato de defesa da necessidade de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, para ofender os integrantes do alto comando do Exército, o falastrão que assim o fez demonstrou sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria. Atriz que guia os integrantes do Exército de Caxias. Mourão, vai pra... É que eu não posso falar palavrão aqui, senão meu vídeo vai cair. Mas, cara, o Mourão também falou um monte de M. Que, pelo amor de Deus, cara, esses militares fazem o quê?
Ficam pitando meio-fio o dia inteiro. Faz nada pra ninguém, cara. E ainda entra na política e fica comendo dinheiro público. Que nem o Mourão. Eles acham mesmo que os militares, do jeito que eles estão hoje, iriam apoiar um golpe de Estado mequetrefe, que nem esse que esses caras estavam planejando, com coisa impressa dentro de casa. Pelo amor de Deus, cara, esse povo viaja. O Bolsonaro concorda com Malafaia, dane-se, não quero saber o que o Bolsonaro falou. E é isso. Gostou? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Se dane, eu não tô nem aí pra você, pra quem é a favor desse tipo de coisa aqui, ó, do Mourão. Mas quem é de esquerda, quem é radical, tamo junto, galera. É nóis.